Sabe quando a gente se pergunta por que alguns países são ricos e outros pobres? Ou por que algumas nações vivem em guerra e outras em paz? Pois é, muitas vezes a resposta está ali, bem debaixo do nosso nariz, no próprio mapa. Hoje a gente vai mergulhar na geopolítica, essa lente poderosa que mostra como a geografia, sim, a geografia, molda o destino das nações. E vamos direto ao ponto. Será que o lugar onde um país está no mapa, tipo ter acesso ao mar, ser cercado por montanhas ou estar no meio de grandes rotas comerciais, será que isso define mesmo o poder de uma nação? A geopolítica diz que sim, e a gente vai descobrir exatamente como isso funciona. Ok, mas o que é geopolítica, afinal? Segundo o acadêmico Saul Cohen, é basicamente a dança entre a geografia e a política. Pensa só, um rio pode ser uma fronteira natural, uma fonte de riqueza ou o motivo de uma guerra. A geopolítica estuda justamente essa conexão, como o espaço físico influencia as decisões que a gente toma. Para a gente entender o peso dessa ideia, a gente precisa viajar no tempo, lá para o início do século XX, e conhecer a teoria que praticamente fundou esse campo, a do geógrafo britânico Sir Halford Mackinder. Numa época em que os impérios marítimos dominavam tudo, ele olhou para o mapa e fez uma pergunta radical: e se o verdadeiro centro do poder mundial não estivesse nos oceanos, mas sim em terra firme? E essa frase, nossa, é praticamente a receita dele para a dominação mundial. É uma declaração super ousada e que mudou a forma como as nações pensavam em estratégia. Mas o que significam esses termos, Heartland, Ilha Mundo? Para decifrar esse enigma, a gente precisa ver o mundo pelos olhos do Mackinder. Em 1904, Mackinder chamou essa região estratégica de área pivô. E o pulo do gato aqui era a tecnologia, as ferrovias. Pela primeira vez na história, uma grande potência podia mover exércitos e suprimentos rapidinho por terra, ficando imune ao poder naval que dominava o mundo até então. Isso era uma ameaça direta a impérios como o britânico, por exemplo. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e BUM! A teoria evoluiu. A área pivô virou Heartland e uma peça super importante foi adicionada ao tabuleiro, a Europa Oriental. E por quê? Simples, porque ela era a porta de entrada. Quem controlasse essa porta controlaria o acesso a todo o coração da Eurásia. E olha que interessante, isso mostra como o pensamento geopolítico não é uma coisa estática, sabe? Perto do fim da vida, lá em 1943, o próprio Mackinder revisou sua ideia. Ele passou a ver um futuro não com um único centro de poder, mas com o equilíbrio entre várias grandes regiões. Uma visão que, convenhamos, parece muito mais com o mundo de hoje. Então, quando a gente olha para esse mapa, fica clara a maior lição da teoria do Mackinder. A geografia está lá, é constante, mas o poder geopolítico não é. O que era estratégico na era das ferrovias pode não ser na era dos satélites. Geopolítica é uma análise dinâmica, sempre se adaptando à realidade. Mas calma lá, a teoria do Mackinder não reinou sozinha não. Quase que imediatamente surgiu um rival intelectual que literalmente virou o mapa de cabeça para baixo. Em vez de olhar para o coração da Terra, essa nova teoria focava nas costas, dando início ao grande debate. O que é mais poderoso, o controle da Terra ou o domínio do mar? E o cara por trás dessa contra-teoria era o Nicholas Spikeman. Ele dizia que o verdadeiro prêmio não era o Heartland, mas sim o Rimland, aquele anel de terras costeiras da Eurásia. Ou seja, de um lado o Mackinder olhando para o miolo do continente, do outro Spikeman dizendo não, o que importa são as bordas, onde ficavam os portos, as populações e a maior parte da riqueza. Então, a grande sacada do Spikeman foi inverter completamente a lógica do Mackinder. Ele dizia que, ao controlar as terras costeias, o Rimland, uma potência poderia conter qualquer ameaça vinda do Heartland, e assim dominar o mundo. Era o poder do mar cercando e sufocando o poder da terra. E olha, isso não era só papo de acadêmico não. Essas ideias viraram tipo o manual de instruções das superpotências. Durante a Guerra Fria, o mapa geopolítico de Mackinder e Spikeman virou o tabuleiro de xadrez onde os Estados Unidos e a União Soviética jogaram pelo controle do planeta. A conexão é super clara. A política de contenção dos Estados Unidos era Spikeman puro. Usar o poder marítimo e alianças no Rimland para cercar o Heartland soviético. A criação da OTAN, por exemplo, foi basicamente isso. Já a teoria do dominó era essa lógica do Rimland levada ao extremo. A ideia de que se um país costeiro caísse para o comunismo, os vizinhos iriam caindo em seguida, um por um. Tá, mas e hoje? Com o fim da Guerra Fria, essas teorias ainda importam? A resposta é: e como importam? Talvez mais do que nunca. O tabuleiro mudou, tem jogadores novos, regras novas, mas a geografia continua sendo um fator decisivo.
Vamos ver como a geopolítica nos ajuda a entender o mundo complexo do século XXI. Aquele xadrez de duas cores da Guerra Fria já era. Bem-vindo ao mundo policêntrico, um jogo com vários centros de poder. A gente tem potências globais, como os Estados Unidos e a China, mas também potências regionais muito influentes, como o Brasil, a Turquia, a Índia, cada uma moldando o seu próprio pedaço do tabuleiro. Então, como é que a gente mede o poder nesse mundo novo? Sal Cohen nos dá 4 pilares essenciais. Pensa numa mesa de 4 pernas. Não adianta ter a perna militar mais forte do mundo se a perna econômica estiver bamba, a ideológica rachada ou a política instável. Uma verdadeira potência precisa de equilíbrio nessas 4 áreas. E esses pilares acabam criando uma espécie de hierarquia de poder. Lá no topo temos as potências de primeira ordem, com influência global. Logo abaixo, as de segunda ordem, que são fortes nas suas regiões, como o Irã ou a Turquia. E assim por diante. O poder hoje é como uma pirâmide com vários níveis de influência. E para fechar, fica uma pergunta para o futuro. As placas tectônicas do poder global estão sempre se movendo. A China cresce, a Rússia se reafirma, novas potências regionais aparecem. Entender as forças da geopolítica, no fim das contas, não nos dá uma bola de cristal, mas com certeza nos entrega um mapa e a bússola para a gente navegar nas incertezas que vêm por aí. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.